Olá, o Jornal da Câmara apresenta agora mais uma edição da série especial sobre a literatura de Porto Alegre. E hoje, mais do que uma escritora, nós recebemos uma contadora de histórias. Leia Cassol, bem-vinda ao Jornal da Câmara. Obrigada, estou me sentindo muito bem-vinda, né? Falar de literatura sempre é um prazer, né? Leia Cassol tem mais de 20 livros publicados, todos dedicados ao público infantil e infanto-juvenil. Idealizadora da editora Cassol, produz obras que misturam história e fantasia. Mas a paixão pela literatura não está só nos livros. Mais do que escrever, Leia Cassol gosta de contar histórias. Quando a gente fala em contar histórias, a gente sempre se remete a crianças, né? Na verdade, eu acho que todo mundo é um pouquinho criança, e o contar histórias hoje sai desse lugar de criança, vai para o adulto, que sempre tem um pouquinho de criança lá dentro. E às vezes eu fico um pouco até assustada, assim, quando na Feira do Livro, por exemplo, nos pavilhões, no domingo, vou contar história. E aí acabo fazendo uma divulgação, ou contando, e enche de pai, né, para ouvir as histórias, e é tudo muito cheio de adulto, que ficam brincando e rindo como se fossem crianças, né? E na verdade são crianças. Então, eu acho que a paixão mesmo vem lá do meu início, quando o meu pai me contava histórias, e depois eu fui para a escola e descobri que as histórias que eu ouvia, que eram contos populares, também eu podia encontrá-las nos livros e muitas outras que não só os populares. E aí eu fui crescendo e contando histórias dos outros escritores. E de tanto contar histórias dos outros, uma hora eu acabei inventando as minhas. Primeira delas sobre Porto Alegre, né? Tu não és daqui, mas veio pra cá e se apaixonou também, assim como pelas crianças. E tem como se apaixonar? Eu sou paranaense, moro há 21 anos aqui no Rio Grande do Sul. E às vezes me perguntam, mas por que uma paranaense veio escrever sobre o Rio Grande do Sul? Porque a maioria dos livros são ambientados, né, no Rio Grande do Sul, sendo que o primeiro é Porto Alegre. Eu digo, mas é que o gaúcho gosta tanto da sua terra que faz a gente se apaixonar quando chega também. E é verdade, é uma paixão tão grande, um amor tão grande e diferente, não é uma coisa, o gaúcho é bairrista. Não é só o ser bairrista, mas é um amor diferente, é um gostar diferente, realmente. E quem vem acaba se apaixonando, se apegando e tomando para si, né, fazendo parte, sentindo-se parte dessa cultura, né? E eu pesquiso, gosto, me apaixono e conheço muitos outros que não são daqui e que acabaram também se apaixonando. Então tem um livro que é a Marieta, inclusive, que é esse aqui, que é uma guria que mora no Pampa e o sonho dela é se casar. Só que está na Revolução Farroupilha, então todos os homens estão na guerra e ela quer se casar e não tem jeito, não tem homem para casar, está todo mundo na guerra. Então ela aqui bem nessa história, e no final ali da minha biografia eu digo, né, eu não sou daqui, mas amo essa terra. Teu primeiro livro, Um Dia Especial, justamente apresenta a cidade. Apresenta a cidade. Então, quando eu vim morar aqui, eu vim morar em Gravataí, logo depois Porto Alegre. E eu morei aqui na frente da Casa de Cultura. Então eu trabalhava de manhã aqui no centro, estudava à noite, e às tardes eu passava aqui, dentro da Casa de Cultura, fazendo as oficinas que tinham aqui. Então eu sou cria da casa, por isso que depois eu escrevi Um Passarinho Chamado Mário. Ah, que bacana. Que fala então sobre o Mário Quintana, sobre a Casa de Cultura, de um jeito bem poético, que eu gosto muito. Aqui em Porto Alegre, tu descobriste também uma maneira, uma viabilidade de fazer muitos outros projetos, né? Tu não é só uma contadora de histórias, nem só uma escritora infantil, né? Contar história e escrever para criança, para adolescente, requer mais do que, como eu gosto de trabalhar com fatos, com pesquisa, e transformar isso em literatura ou em algo lúdico, digamos, que é o que eu gosto de fazer, e não ser só o livro. Eu gosto, por exemplo, de passear com eles pela cidade, de fazer o tour, e aí eu fui fazer o curso de guia de turismo para me apropriar
verdade, digamos, e de algo que eu pudesse brincar com os fatos, né? E de um conhecimento e de uma história e de curiosidades, que é o que a criança gosta. Que não seja apenas datas, aqui é uma data, né? Esse monumento foi construído, a Casa de Cultura, por exemplo. O que a criança gosta quando chega aqui? Né? Eles gostam do tamanho, eles gostam que foi construído em 2 etapas, eles gostam de saber que tem passarelas, que aconteciam festas, né? Que o Horácio, que era, né, o proprietário, ele não era daqui, né? Que ele chamou... Entre o pedagógico e o lúdico, há um caminho... O caminho a ser percorrido. Então, eles adoram. Então, antes de entrar, a gente faz toda essa parte lúdica, né, da construção. Tu, pessoalmente, tens uma ligação muito forte com a casa, né? Inclusive com essa biblioteca em que nós estamos, né? Pois é. E esse ano, então, eu assumi a presidência da associação, né, dos amigos da Biblioteca Lucília Minsen, né, da qual a Marília Diel é a diretora, e tem uma associação dos amigos, que nós estamos, assim, sempre tentando divulgar, fazer com que venham mais pessoas para a biblioteca, né, os sócios que podem retirar livros e promover eventos. Tem o festival que acontece aqui, que é o Festival de Contadores de História, que acontece no mês de outubro. E tem a Semana do Contador de História, que é lá em março, que é no dia 20 de março, é o Dia do Contador de História. Como contadora de histórias, Leia Cassol promove oficinas e participa de projetos públicos em escolas. Tu sentes falta disso, de um apoio de políticas públicas mais voltadas à literatura infantil, à contação de histórias, já que é justamente um público tão importante de ser formado? Muito, né? E, inclusive, eu acho que são poucos eventos que acontecem, e hoje eu vejo que em Porto Alegre há pequenos grupos de contadores de histórias, né? O Rio Grande do Sul, inclusive Caxias tem, Santa Cruz do Sul tem, né? Santa Maria tem alguns, assim, são pequenos, né, são contadores, assim, espalhados pelo estado, que têm essa vontade, essa ação e esse desejo, né, de contar histórias, e escritores espalhados pelo estado, muita feira de livro, né, que são ações que acontecem, mas não voltadas especificamente, né, para a literatura infantil. A Feira do Livro de Porto Alegre, por exemplo, tá? Há um diferencial entre quem organiza a feira, né? O objetivo de quem organiza a feira, que faz todo o espaço infanto-juvenil, né? Que leva os autores, que faz o Adote o Escritor, né? Que é em conjunto com a prefeitura, que eu acho que essa política é maravilhosa, né? Os autores vão às escolas, as escolas vão à feira. Eu acho que essa política deveria haver mais programas assim, né? E os espaços são pensados, tem muita coisa acontecendo durante a feira, né? É diferente do que, por exemplo, o livreiro que vai lá. Porque o livreiro vai para vender, é comércio. Eu tenho stand lá na área infantil, infanto-juvenil, e para nós a Feira do Livro não é o vender na Feira do Livro aquilo que eu não vendi o ano inteiro. Para nós é um plantar, é um retorno, e a Feira do Livro, para a editora Cassol, ela é como se fosse a minha casa. Ó, estou aqui e eu quero que vocês venham. Esse é o lugar que eu tenho para receber vocês, que me receberam o ano inteiro dentro das escolas, que me mandaram mensagem nas redes sociais, que me mandaram e-mail. Tu falaste em plantar o público, né? Mas a literatura infantil, ela também planta novos cidadãos, né? Pois é, aí o legal é isso, porque é legal, bacana de ver a criança se reconhecer dentro de um espaço, né? Ela olhar no livro e reconhecer na ilustração um espaço de Porto Alegre. Né? É o Laçador, é a Redenção, eu já tive aqui. Eu fico muito, me sinto recompensada de quando eles olham
né, para a capa do livro, e eles sabem do que eles estão falando, do que eles estão vendo, ou como o livro da Marieta, que trabalha com as cantigas do Rio Grande do Sul, e são as tradicionais, que eu adaptei, fiz todo um trabalho, e eles conseguem depois cantar as que não são tradicionais, as tradicionais mesmo, que é um resgate de folclore. Pois é, tu enquanto contas as histórias, consegues ver os olhinhos brilhando, o interesse verdadeiro. Quais são os temas que mais envolvem as crianças? Que mais envolvem? Ou basta a história ser bem contada, que ela conquista? Eu acho que basta a gente se entregar na hora que está contando a história. Porque eu digo, histórias é bom ouvir, faz bem contar. Não adianta eu tenho que estar entregue, estar dentro da história e ser tão bom para mim quanto está sendo bom para eles. A história em si, a função dela é afeto, é troca, né? Porque era o momento, sempre foi, antigamente, era o momento que para mim, a história era, imagina, com 3 anos, a lembrança que eu tenho era no interior do Paraná, meu pai é agricultor, até hoje. Hoje ele já está aposentado, mas a gente ainda tem um sítio em Viamão e ele gosta de lidar com essas coisas assim. Eu torcia para que chovesse, porque o dia que chovia ele não ia para a roça. E aí ele ficava em casa me contando histórias. E hoje, por exemplo, pai e filho, mesmo que não seja um pai que teve isso na infância, um pai que é médico, que é advogado, quando deita numa cama, pega um livro para contar uma história para o filho de noite, que isso é uma cena urbana, é o afeto, não é a história que está ali, é o estar perto naquele momento, é o trabalhar o dia inteiro e o chegar em casa, sabe? Não é a história, né? Claro que a história vai fazer com que ele se transforme no leitor, porque o livro, e isso vai fazer uma diferença muito grande na vida dele. Para além do aspecto cognitivo, do desenvolvimento da criança mesmo, ficam esses aspectos sociais que aos poucos vão se revelando nos jovens adultos. Sabe, né? É uma prática, né? É além do hábito. O hábito é escovar os dentes, é fazer alguma coisa, é algo que vai te formando. E eu acho que isso forma o intelecto, forma o cidadão, forma a pessoa em si. E as políticas públicas, hoje, como eu vejo assim, a diferença que faz uma escola onde há o interesse, né? Eu que viajo bastante, vou em várias escolas, onde as escolas se mobilizam, onde fazem os projetos para o IEL, por exemplo. O IEL, que é o Instituto Estadual do Livro, que é uma política pública do governo do Estado, da Secretaria de Cultura do Estado, e que todo ano leva um autor. Que já foram vários, assim, que às vezes eles fazem as galerias, né? E eu acho isso muito bacana, porque as crianças têm a oportunidade de ver, aqui já veio esse, eu já estava aqui, tem as crianças que estudam há vários anos, né? E eles fazem as galerias dos autores que já passaram. E a diferença na formação das crianças, eu conheço esse, conheço aquele, eles levam para a vida inteira. Esse contato com o autor e também com o contador de história é muito importante, né? Para a fidelização de um público de jovens leitores. A gente fala em formar leitores críticos, em formar cidadãos, em cidadania, e é importante que eles tenham, inclusive, esse discernimento e que eles percebam que um é diferente do outro, né? E que eu, pelo fato de eu ser contadora de histórias, que talvez eu seja mais espontânea, né, que eu brinque, que eu fale, né, e que talvez um outro autor que trabalhe mais com romances ou seja mais sério, que cada um tem o seu perfil, a sua forma de ser, e que assim nós também não somos iguais, como eles em sala de aula também não são iguais, né, e de que forma isso se apresenta nos livros, né, como são os personagens nos livros, né, como é que nós nos refletimos quanto pessoa nos livros. Eu sou parecida com algum dos meus personagens, porque eles perguntam, né? E como somos nós nos livros, né? Quanto pessoas, quanto leitores também, quanto escritores, né? Porque eles dizem, tu é um narrador. Não, eu sou escritor, o narrador é outro. Mas como é que ficaria isso? Para que eles percebam essa diferença. Tradicionalmente, Porto Alegre, o sul do país, tem números maiores de leitores, também de escritores. Como é que tu, que circulas tanto pelas escolas, vê essa questão? A gente mantém
Recentemente tivemos uma pesquisa desfavorável, né, em relação à educação básica. Tu achas que estamos conseguindo manter esse público jovem ou é preciso mais esforços nesse sentido? Eu acho que ela está meio assim concentrada em algumas regiões, né, do estado, de acordo com a colonização. Até pela concentração de questões econômicas também, né? Porque onde é mais fácil, que tem aspectos culturais também. Cidades ou regiões de colonização alemã, por exemplo, eles têm mais esse vínculo, né? Tanto com a música, com esses aspectos culturais. Então, isso acaba se tornando mais, para eles,